Vamos ler? 1, 2, 3, vai. Esse texto fala sobre sofrimento e conforto precisam de oração. Alegria e tristeza precisam de oração. E a ideia do texto é que tudo que acontece na vida da gente merece uma boa oração a respeito. Você nota que o texto fala sobre oração, porque no versículo 13, ele fala: se você estiver sofrendo, faça oração. Se você estiver alegre, cante louvores. Louvores é um outro jeito de fazer oração. Quando tiver alguém doente na igreja, versículo 14, faça oração. No versículo 15, a oração da fé vai salvar o doente. O versículo 16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. No versículo 17 diz que Elias era homem semelhante a nós e ele orou com fervor. E no versículo 18 diz que ele orou de novo. Então tem oração no texto o tempo todo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 13. Eu queria que colocasse o versículo 13 de novo na tela, na mesma versão NAA. Eu queria que a gente lesse em voz de coro de novo, para eu te mostrar isso. 1, 2, 3, vai. Alguém entre vocês está sofrendo? Alguém de vocês está sofrendo? Alguém de vocês está alegre? Louvor, cantar louvor e fazer oração é a mesma coisa. Você está expressando para Deus o que está dentro de você. A diferença na perspectiva de Tiago é que se você está sofrendo, passando por um aperto, você vai levar isso diante de Deus, que é o sentimento de sofrer. Se você estiver vivendo um tempo de alegria, de euforia, você também vai levar isso diante de Deus, fazendo uma oração que pode ser cantada, expressando gratidão e louvor a Deus. Mas eu trago esse versículo para te falar de uma dificuldade de quem anda com Deus desde sempre. Desde sempre, quem anda com Deus tem dificuldade de relacionar o seu sofrer e o seu prazer com Deus. O sábio Salomão falou disso em Provérbios capítulo 30. Salomão faz uma oração estranha. Ele diz em Provérbios capítulo 30, eu acho que é a partir do versículo 7, ele diz assim: Senhor, eu vou te pedir duas coisas e eu peço que o Senhor não me negue essas duas. Número 1, afasta de mim a falsidade do coração e da boca. Número 2, não me dê nem riqueza nem pobreza. Aí ele explica no versículo seguinte, por que ele não quer nem riqueza nem pobreza. Ele diz, porque se eu tiver riqueza, eu vou ficar soberbo e vou te abandonar.
Se eu tiver pobreza, eu não vou segurar a onda e vou roubar e vou desonrar teu nome. Então me dá só o pão que eu preciso, o necessário mesmo. Assim eu não fico rico e não fico soberbo e nem fico pobre e nem fico magoado e ferido. Salomão estava expressando algo que Tiago está resolvendo. Tiago está dizendo que tem um jeito de a riqueza não te fazer mal e a pobreza também não te fazer mal. Se você pegar a riqueza e levar para Deus, e se você pegar a pobreza e levar para Deus, se você pegar a alegria e levar para Deus, e se você pegar a tristeza e levar para Deus, nenhuma das duas vão te desviar. Mas antes de você levar a alegria e a tristeza para Deus em oração, você precisa captar o que Salomão está dizendo, quando ele diz que as duas coisas fazem mal. A alma humana só precisa de uma desculpa para desviar. A alma humana está naturalmente se desviando. E a gente só não se desvia se a gente admitir que está desviando e ajustar a rota constantemente. Pastor, isso não acontece comigo. Você só não notou, mas acontece. Pastor, eu conheço uma pessoa que isso não acontece com ele. Ele só não te deixou ver. Mas isso acontece com todo ser humano. Todo ser humano está discretamente, inconscientemente, desviando a cada passo. Se você conhece uma pessoa que toda vez que você encontra com ele, ele está no caminho, é porque ele está sempre ajustando, e aí ele está sempre no caminho porque ajustou. Mas Salomão está nos falando de duas coisas que fazem bem esse papel de nos desviar: a tristeza, porque é tristeza, e a alegria, porque é alegria. O que acontece com a gente quando tem tristeza demais na nossa alma, quando o sofrimento bate na porta, quando a gente é atacado por qualquer coisa que traz frustração, decepção, tristeza, sofrimento, angústia? O que acontece com a gente quando a dor bate na porta? A gente normalmente quer uma solução rápida da parte de Deus, e a gente fica perguntando: será que Deus não é o culpado do meu sofrimento? E se não for, por que Ele não resolve isso logo? E aí, isso normalmente vai fazer a gente encher o coração de necessidade de controle, e nós vamos procurar soluções alternativas. Me lembro de uma irmã que, chorando, disse para mim assim, depois que ela me contou o problema que ela estava vivendo, e eu disse: vamos orar. Ela disse para mim assim: pastor, eu vou dar para Deus uma semana, se Ele não resolver no meu tempo, eu vou dar meu jeito. É claro que eu caí na gargalhada nessa hora. E ela perguntou: está rindo de quê, pastor? Eu falei: eu estou rindo da sua capacidade de acreditar que se Deus não fizer, você vai fazer, porque você deve ser muito maior do que Ele, né? Aí ela riu também. Mas é normal que a alma humana, quando a dor bate na porta e a gente não tem uma solução, é normal que nós sejamos tomados de impaciência, que a gente seja tomado de necessidade de controle, e aí o sofrimento, a pobreza, o mal, a doença, qualquer coisa ruim que opera na vida da gente, nos afasta de Deus. E aí Tiago diz assim: ei, não deixa que o sofrimento te afaste de Deus, vai orar. Toca em alguém perto de você e fala para ele assim: quando o sofrimento chegar, vai orar. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Mas Tiago diz que o outro extremo disso também nos afasta de Deus. Tiago diz, e Salomão também diz, que quando a gente está muito rico, que quando as coisas estão muito boas, que quando tudo está dando muito certo, quando a abundância está muito abundante, a gente se agarra na abundância e fala assim: está tudo tão bom, que não é justo gastar essa alegria toda na igreja. Vou gastar no Caribe, né? Vou gastar em outro lugar.
Todos vocês conhecem a história, porque essa história é antiga, do irmão que estava fazendo uma campanha de oração para Deus dar um carro para ele, porque, tadinho, ele tinha que vir para a igreja, ir para a igreja, porque não foi aqui, foi noutra igreja, não é? Porque ele tinha que ir para a igreja a pé, coitado, e aí ele estava orando e fazendo campanha para Deus dar o carro, e aí Deus deu o carro, e aí no primeiro final de semana ele não foi para a igreja, porque agora que ele tinha carro, ele foi passar o final de semana no sítio de um amigo. No segundo final de semana ele também não foi para a igreja, porque agora que ele tinha carro, ele podia ir passar o final de semana na praia, e no terceiro final de semana ele já estava desviado. Todo mundo já ouviu essa história uma hora ou outra, mas a ideia por trás dessa história e do texto de Tiago e do texto de Salomão é que quando tudo dá muito certo na vida da gente, o nosso desejo de gastar a alegria que ganhamos, o nosso desejo de gastar o extra que ganhamos, o bem que ganhamos, a coisa boa que ganhamos, o nosso desejo de desfrutar do bem que recebemos, muitas vezes nos afasta de Deus. E aí Tiago disse: não deixa isso acontecer. Quando você estiver feliz, transforma sua alegria, sua felicidade, seu contentamento em gratidão e louvor, porque a gratidão e o louvor vai te lembrar qual é a sua fonte de coisa boa. E não é muito inteligente, se tudo de bom que você tem veio de Deus, que você pegue o bem que Deus te deu e vai gastar longe dele, porque quando acabar o que ele te deu de bom longe dele, você vai estar longe, a fonte vai ter secado, porque bom mesmo é a gente desfrutar da alegria que Deus deu, na presença de Deus, porque a alegria não falta, continua, porque a fonte inesgotável de Deus continua fluindo. Você conhece a história do filho pródigo, que recebeu uma grande fortuna do pai, e aí ele foi gastar essa grande fortuna lá longe do pai, e aí a fortuna acabou, e no final das contas ele estava comendo comida de porco, escondido, porque nem isso deixavam ele comer. A ideia é que quando você recebe muita coisa boa de Deus, em vez de você gastar as coisas boas que Deus te deu com Deus, você vai gastar as coisas boas de Deus longe de Deus, as coisas boas vão acabar e vai dar muito ruim. Então, Tiago está dizendo assim: é normal que na casa de Deus tenha alegria e tristeza. É normal que na casa de Deus aconteçam coisas boas e coisas ruins. Não tem nada de errado nisso. Mas você precisa levar as coisas boas e as coisas ruins diante de Deus através da oração. O apóstolo Paulo falou disso na epístola aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, Paulo fala disso dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 13, Paulo diz isso: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver honrado e sei viver humilhado. Eu sei viver na abundância, sei viver na escassez. Eu sei viver com muito, sei viver com pouco. Eu aprendi esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí Paulo fecha essa ideia no versículo 13, Filipenses 4 e 13, dizendo: eu posso vencer qualquer coisa naquele que me fortalece. Por que Paulo pode vencer qualquer coisa? Porque Paulo passou dessa fase da qual o Tiago está falando, dessa fase na vida em que a escassez, o sofrimento, a dor, a doença nos afasta de Deus, e a riqueza, a alegria, o prazer, o bem também nos afasta de Deus. Paulo diz: eu fui para o próximo nível. E como é que a gente faz para ir para o próximo nível? A gente faz para ir para o próximo nível colocando Deus envolvido em absolutamente tudo. Por que é necessário que a gente leve a nossa alegria para Deus em oração e que a gente leve a nossa tristeza para Deus em oração? Por que isso é importante? Primeiro, porque quando você leva para Deus, essas coisas não te desviam. Se você leva a sua tristeza para Deus, você chama Deus para dentro da sua guerra, você vai ganhar a guerra sem desviar. Se você leva a sua alegria para Deus,
Você vai viver o prazer, vai viver a bonança, vai viver o tempo bom, com gratidão a Deus, reconhecendo que tudo que você tem veio dele, e isso vai fazer você desfrutar dos bens que Deus te deu, sem desviar. Sejamos sinceros, quanta gente a gente conhece que, porque não levou a tristeza dele para Deus, a tristeza dele fez ele desviar. E quanta gente a gente conhece que, porque ele não levou a alegria dele para Deus, a alegria dele fez ele desviar. Mas essa não é a única razão, porque Tiago está falando que você precisa levar sua tristeza e a sua alegria para Deus. Tem uma segunda razão, menos importante. A primeira é muito importante. A primeira razão é porque se você traz Deus para dentro da sua tristeza e da sua alegria, eles não vão te desviar de Deus. Mas a segunda razão é porque toda emoção não expressada, não colocada para fora, de forma objetiva, proposital, tende a te sufocar. E aí, as emoções que são produzidas na sua alma, quando você está vivendo um tempo de tristeza, elas te sufocam, se você não tiver um lugar seguro para botar a emoção para fora. E aí a oração, gente, é um lugar maravilhoso para você expressar o que está sentindo. A gente nota isso nos Salmos, principalmente nos Salmos de Davi, que os Salmos começam com Davi desabafando, falando da dor do coração dele, falando para Deus, botando aquilo para fora, e o Salmo termina com Davi fazendo confissão de fé e dizendo: eu creio que Deus vai cuidar do meu problema, da minha dificuldade, porque desabafar com Deus é um bom caminho. Eu sei que às vezes desabafar com Deus não é o suficiente, e a gente precisa desabafar para mais pessoas. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas a segunda razão que o apóstolo Tiago diz que a gente precisa desabafar, botar para fora, falar com Deus do que está aqui dentro, é porque a gente não pode guardar essas emoções, que elas fazem mal. E aí talvez você está pensando assim: mas pastor, a alegria a gente não precisa desabafar. Irmãos, a gente precisa desabafar emoções boas, com a mesma força que precisa desabafar emoções ruins. Aliás, para a psicologia, não tem emoções boas e emoções ruins, é nós que damos essa conotação para as emoções. Então, como quem está conversando somos nós e não os psicólogos, vamos chamar de emoções boas e emoções ruins. As emoções ruins precisam ser desabafadas, porque se você não desabafar, ela te embriaga, contamina seu jeito de pensar, e você para de pensar com clareza, porque está embriagado de emoção. Mas as emoções boas fazem exatamente a mesma coisa. Se está acontecendo coisas muito boas na sua vida, e você não compartilha com ninguém, aquilo vai inchando dentro de você, e num dado momento também te embriaga, e também te faz mal. Eu sei que esse é um conceito complicado, porque quem pensa emoção boa e emoção ruim, não consegue pensar que uma emoção boa pode te fazer mal se você não desabafar. Mas eu vou te dar um exemplo simples, de uma pessoa embriagada de emoção boa, que fica sem conseguir pensar com clareza. Uma pessoa recebeu uma notícia de que um dinheiro pequeno, por um pequeno serviço que ela ia fazer, poderia render para ela alguma coisa em torno de 10 a 20 vezes mais. A pessoa estava fazendo um serviço para um homem rico, e aí o homem falou para ele assim: você consegue terminar esse serviço para mim até tal dia? Ele disse: não dá jeito. E o homem rico falou para ele assim: se eu te oferecer tanto, era uma grana que daria pouco mais de 10 vezes mais o valor que ele estava cobrando pelo serviço. Aí ele arregalou o olho, pensou por um instante e falou: se você for me dar tanto, aí eu vou comprar um carro, né? O tanto era muito mais do que ele merecia pelo trabalho, mas não dava para comprar nem a roda do carro. Mas por que ele fala assim: não, se você pagar tanto, eu compro um carro? Ele falou isso
porque ele foi tomado de uma emoção que fez ele parar de pensar, a matemática deu chute. As emoções negativas fazem isso com a gente. Quando a gente está embriagado de uma emoção negativa, a gente para de pensar. A gente diz coisas quando você está embriagado emocionalmente que você nunca diria se você não tivesse embriagado. E quando a embriaguez emocional passa, você repensa as bobagens que falou quando estava embriagado, e você põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, para que eu falei aquilo? Você falou porque emoções negativas que não são colocadas para fora te embriagam e fazem você agir por determinados padrões que você não agiria se não tivesse daquele jeito. Emoções positivas ou emoções que a gente chama de boas fazem a mesma coisa. A diferença é que normalmente essa embriaguez é leve e a gente não nota o mal que ela fez. Mas, por exemplo, eu já acompanhei pessoas que, por causa de emoções positivas que vieram em forma de choque, e a pessoa não lidou com ela direito, a pessoa precisou fazer acompanhamento psiquiátrico e ser tratado depois por algum tempo, porque aquilo fez mal para ela. Tiago então está dizendo que na igreja de Deus, no meio do povo de Deus, acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins. No meio do povo de Deus tem gente sofrendo e tem gente se alegrando. E Tiago está dizendo: não se engane, os dois estão no mesmo barco e os dois precisam levar tudo o que tem diante de Deus, porque Deus é a solução para tudo que você está vivendo. E aí Tiago diz que às vezes precisa de um pouco mais. O versículo 14, Tiago diz assim: tem alguém de vocês que está doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Note que no versículo 13, Tiago está falando assim: deu ruim ou deu bom, vamos orar. Diz isso para o irmão, só para chocar ele. Fala para ele assim: deu ruim ou deu bom, vamos orar. No versículo 13 é isso que ele diz: você pode levar tudo à presença de Deus, que Deus resolve tudo, não importa o que, leva para Deus que Ele resolve. Mas aí no versículo 14, Tiago está falando assim: irmãos, Deus sempre resolve, mas às vezes nós vamos precisar dos presbíteros. E eu sei que toda vez que a gente fala de presbítero no meio evangélico no Brasil, a ideia é sempre de hierarquia. A gente sempre pensa que os presbíteros são aqueles que ocupam algum lugar na hierarquia eclesiástica da igreja. De alguma forma o presbítero cabe no primeiro lugar, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Tem uma escadinha hierárquica e o presbítero deve caber aqui em algum lugar. E toda vez que a gente escuta essa palavra, por causa da nossa cultura treinada para pensar assim, a gente sempre pensa que o presbítero é essa pessoa que tem algum cargo, alguma posição. Mas na verdade, a palavra presbítero na Bíblia é só a palavra grega para ancião. E ancião não necessariamente precisa ser alguém que tem a barba branca como eu e o Cláudio. Ancião é alguém que é classificado assim como ancião, porque ele tem uma larga experiência com Deus, ele já viveu a vida cristã mais do que os outros, ele já participou de experiências boas e ruins com Deus, e ele tem respostas que nem todo mundo tem. O presbítero ou o ancião é alguém a quem a gente vai quando eu estou orando, eu estou cantando louvores, eu estou levando Deus a sério, mas a vida está mais complicada do que parece, e então eu preciso do presbítero. E aí, o que o presbítero vai fazer quando eu chegar? O presbítero tem experiência, ele tem o conhecimento, ele sabe de coisas que eu não sei. Mas aí quando o texto chega lá, o texto diz assim: chama o presbítero, e os presbíteros vão orar sobre ele. Então é mais ou menos assim: deu bom, ore; deu ruim, ore; deu ruim e bom e você não sabe o que fazer, chame os presbíteros e ore.
Não é para chamar o presbítero porque o presbítero vai aplicar o conhecimento dele e vai ficar tudo bem por causa do conhecimento do presbítero. Não, é porque o presbítero vai ajudar você a colocar diante de Deus do jeito que precisa. Às vezes, irmãos, a gente acha que colocou diante de Deus e não colocou, e a gente precisa de alguém de fora para ajudar a gente a ver. Porque se a gente colocar diante de Deus, Deus resolve. O papel do presbítero não é substituir Deus. O papel de gente que sabe mais é ser ferramenta de Deus. O presbítero aqui na perspectiva de Tiago, é claramente alguém da igreja, alguém que está há mais tempo, alguém que levou Deus a sério por muito tempo, alguém que ora mais do que a gente. Mas o presbítero pode ser metáfora, por exemplo, do médico. O presbítero pode ser metáfora do psiquiatra, do psicólogo, do conselheiro, do pastor, do mentor, de alguém na igreja que pode me ajudar a caminhar, do meu líder dos MED. O presbítero pode ser metáfora de qualquer um que tenha ferramentas que eu não tenho para me ajudar. Então, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de adorar, eu não vou parar de trazer Deus para dentro do meu problema. Mas se o problema não resolveu ainda, eu não vou me decepcionar com Deus, eu vou trazer mais gente para dentro. Sabe, irmãos, às vezes a vida complica e a gente não tem coragem de abrir a vida. Alguns de nós viemos de famílias em que o núcleo familiar era hermeticamente fechado e o vizinho não pode saber o que acontece na casa da gente na infância. E seja lá o que acontece em casa, os pais gritam e brigam com as crianças, o vizinho não pode saber o que acontece aqui em casa, e essas crianças se tornam adultos fechados, que não deixa ninguém saber o que ele está passando. E às vezes, irmãos, a solução para a dor da gente, a solução para a desgraça que a gente está vivendo, está na casa do lado. Tem alguém que sabe o que eu não sei, tem alguém que conhece um cara que conhece um cara que eu não conheço, alguém que pode me ajudar a encontrar soluções. E aí eu preciso chamar o presbítero, chamar o ancião, chamar o mentor, chamar alguém para vir me ajudar. Mas esse alguém só serve se ele vier trazendo oração. Chame os presbíteros da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. Às vezes a gente precisa de alguém que sabe o que a gente não sabe, para andar com a gente, para ajudar a gente a ver o que a gente não está vendo. Mas trazer alguém para dentro precisa vir carregado, envolvido com oração, com fé. Porque se eu tirei a minha confiança em Deus para colocar minha confiança em outro, qualquer coisa, eu vou arrumar uma encrenca. Eu posso sim ir atrás de ferramentas e de soluções, representado aqui na metáfora do presbítero, mas eu preciso fazer isso sem perder a fé, sem tirar Deus da equação, e eu preciso trazer alguém que vai manter a fé. Às vezes, algumas pessoas estão precisando de ajuda psiquiátrica, e elas me perguntam assim: pastor, eu posso procurar um psiquiatra? Eu falo: pode, mas vê lá que psiquiatra você vai procurar. Se você vai procurar alguém que te aconselha parar de orar, não é uma coisa boa. Precisa ser gente que vem te ajudar e que seja ferramenta de Deus ao mesmo tempo. Mas esse texto não termina com os presbíteros. Esse texto chega no versículo 16 e diz assim: portanto, confessem os seus pecados, ou em algumas versões, suas fraquezas uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, porque muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Tiago está dizendo que às vezes, além de levar meu sofrimento para Deus, além de levar minhas emoções em descontrole para Deus, eu preciso de alguém que saiba mais do que eu, representado aqui no ancião. Mas Tiago está dizendo no versículo 16, que às vezes eu preciso mais do que alguém que
saiba mais do que eu para me dar cobertura e falar comigo. Às vezes, eu preciso de alguém para viver minha dor comigo. Eu acompanhei um casal de pastores há algum tempo. Eles estavam vivendo uma crise horrível e eles pediram ajuda, e por causa da situação muito complicada deles, eles me ligavam pelo menos uma vez por semana, porque eles moravam longe, e a gente ficava no telefone, viva voz, conversando, resolvendo coisas, orando. E aí, um dia eles falaram para mim: pastor, tem um outro casal de pastores que está vindo para passar uns dias aqui em casa para dar suporte para a gente. O que você acha? Perguntei: quem é? Fulano e fulana. Falei: eu apoio, vai fazer muito bem para vocês. A recuperação, a mudança, a melhora deles fluiu muito mais rápido. As coisas começaram a achar caminhos muito mais rápido quando eles tinham alguém ali o tempo todo com eles, ajudando, escutando, orando junto, fazendo parte da sensação de minha vida acabou. Às vezes, além de ter alguém que sabe mais do que eu para me ajudar, eu preciso de alguém que, sabendo mais ou sabendo menos, esteja ao alcance da minha voz, ao alcance do meu choro. Sabe, na nossa igreja, a gente se esforça, e é claro que a gente não dá conta de fazer isso, mas a gente continua se esforçando para colocar cada pessoa num trio de mentoreamento. Um trio aonde a pessoa tem a gente por perto, sabendo da vida dela, sabendo do sofrimento dela. E às vezes, gente, não é nem para fazer nada. Às vezes é só para a gente ter a sensação de alguém sabe que eu não estou bem, mas continua me amando. Alguém sabe que eu não sou perfeito, mas ainda me ama mesmo sabendo que eu não sou perfeito. Às vezes a pessoa nem resolve nada, ela só está ali. Aliás, uma das coisas, e eu abro um parêntese para dizer isso, que os crentes precisam aprender. Irmãos, nem sempre a gente está na vida das pessoas para solucionar a vida delas. Às vezes a gente está na vida das pessoas para sofrer junto. E isso dá uma agonia na alma da gente, porque toda vez que alguém que a gente ama está sofrendo, o que a gente queria mesmo era enfiar a mão no problema, arrancar, jogar fora e deixar a pessoa livre e dizer: vai e não peques mais. Às vezes é isso que a gente queria, mas muitas vezes a gente não tem esse poder. O que a pessoa está sofrendo não tem um jeito para nós. E aí a nossa contribuição mais poderosa é só estar lá e sentir a dor dela junto com ela. É só estar lá e dizer: estou aqui, vamos orar junto, conta comigo, nós estamos orando. Eu estou ao alcance da sua mão, ao alcance da sua voz, me puxa para perto. Às vezes, quando a gente não tem solução para o outro, quando a única coisa que a gente pode fazer é estar junto, a gente fica frustrado, agoniado, embriagado pela necessidade de controle, e a gente se afasta da pessoa, vai para longe dela, porque a gente não aguenta ficar perto de quem sofre. A gente sofre agonia e não consegue ficar ali, sofrendo junto. Mas Tiago está dizendo que às vezes as nossas fraquezas levam a gente para lugares aonde a gente precisa abrir o coração uns com os outros, a gente precisa puxar a gente para perto, para cuidar de nós. Na igreja tem gente sofrendo e tem gente se alegrando. O pessoal que está sofrendo na igreja precisa de um grupo, precisa de gente perto para dividir a tristeza. Mas quem está se alegrando também precisa de gente perto para dividir a alegria. Sabe, a alegria dividida diminui, aliás, aumenta. A tristeza dividida diminui. Sabe, quando você está muito feliz e você compartilha a sua alegria com gente de perto, a sua alegria fica maior, mas ela também fica mais suportável. Mas quando você está sofrendo e você divide, diminui, a força diminui. Tiago está dizendo que na igreja tem alegria, na igreja tem tristeza, mas você pode levar tudo para Deus. Você pode encontrar alguém maior que você para te ajudar a ver melhor o que você está passando. Você pode trazer irmãos para perto
para viver com você o seu tempo de dor. Sabe o que isso significa? Isso significa que não tem uma promessa de Deus de que tudo vai dar redondamente certo, porque você está na igreja. Estar na igreja pode ser acompanhado de tristeza, estar na igreja pode ser acompanhado de muita alegria, e não importa qual dos dois vier, viva para Deus. É tristeza que você está vivendo, viva ela para Deus. É alegria que você está vivendo, viva ela para Deus. Mas, para terminar, eu acho que vocês não entenderam bem, então eu vou dar uma segunda chance. Para terminar, Tiago diz uma última coisa, que conta muito ponto. Depois que ele diz que na igreja tem tristeza e tem alegria, e os dois estão servindo a Deus, o da tristeza e da alegria são de Deus. Na igreja você precisa levar a tristeza e a alegria diante de Deus em oração. Na igreja você precisa buscar alguém que sabe mais do que você, para te ajudar a pensar no assunto. Na igreja você precisa de gente que não sabe mais do que você, só para estar junto e sofrer junto. Depois de falar isso, Tiago fecha o assunto. E quando eu digo que Tiago fecha o assunto, é porque esse texto é um parágrafo. No grego do Novo Testamento, o versículo 13 começa um parágrafo, e o versículo 18 encerra esse parágrafo. E Tiago encerra o parágrafo dizendo assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois Elias orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Por que que Tiago coloca Elias na conversa? Tiago coloca Elias na conversa porque quando a gente olha para os crentes sofrendo e em risco de desviar, porque está sofrendo ou porque está alegre, a gente fica pensando assim: é isso que é crente? Sabe, uma das coisas que a gente tem dificuldade, irmãos, de ver, é que tem umas pessoas que elas não parecem muito crentes, e especialmente na nossa opinião, numa determinada situação. O fulano, na hora do sofrimento dele, olha como ele se comporta. Fulano, na hora da alegria dele, olha como ele se comporta. Eu não sei se é crente. E enquanto a gente está julgando o outro, é pecado ficar julgando o outro? É, mas pelo menos a gente não afunda. Sabe o que complica mais, irmãos? É quando a pessoa que eu estou julgando e pensando assim, acho que não é muito crente, sou eu. Porque às vezes a gente entra numa esparrela quando o sofrimento bate na porta, que a gente olha para a gente e fala assim: eu sou crente, eu devia estar reagindo melhor. E aí começa a pergunta: será que eu sou crente? Reagindo desse jeito na hora do sofrimento? Mas não é só o sofrimento que produz isso na gente, às vezes é a alegria. Sabe, uma coisa tão boa, mas tão boa, mas tão boa acontece com a gente. Tem umas coisas boas que são boas e ilegais, essas são piores. Mas tem coisas boas que são boas e legais. Mas não importa, eu estou falando da reação emocional do indivíduo, quando a coisa boa acontece, quando a coisa ruim acontece, faz ele olhar para si mesmo e dizer: eu acho que eu não sou crente não. E aí Tiago está dizendo para nós, quando ele traz Elias para a conversa, ele está dizendo assim: relaxa, meu irmão, você é crente, mas ainda é humano. E aí ele pegou Elias para servir de exemplo. E sabe por quê Tiago pega logo Elias? Porque se você for classificar os homens de Deus de todos os tempos, a classificação vai ficar assim: homens de Deus nível 1, homens de Deus nível 2, homens de Deus nível 3, e depois Elias. Elias é homem de Deus num nível incomparável. A Camila me emprestou a palavra hard, que eu só conheço essa palavra dos jogos eletrônicos. Nível hard, que é aquele nível que ninguém vence. Elias é alguém num nível tão alto,
que você, sabendo quem é Elias, você jura que ele não é igual a gente. Para você ter uma ideia do Elias, Elias não morreu, ele foi arrebatado. Cavalos e carros de fogo o cercaram para proteger o perímetro, e ele foi elevado às alturas levitando, foi subindo, 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 e foi para o outro lado, não morreu. O nível de Elias é outro. Você conhece homens de Deus na Bíblia que fazem grandes milagres, tipo, com o cajado Moisés abriu o mar vermelho, mas Elias é outro nível, porque Moisés abriu o mar vermelho uma vez. Quando foi que ele abriu o mar de novo? Rio, cachoeira, riachinho, corguinho, nada. Moisés abriu o mar vermelho uma vez, nunca mais abriu nada. Elias, gente, ele não tinha um cajado, ele tinha uma capa, mas era um objeto de mesma coisa. Ele chegava no Jordão, tocava a capa e dizia: Jordão, abra. Eu gosto de pensar que ele pedia por favor, porque eu não gosto de pessoas mal educadas, mas eu acho que ele não falava por favor, eu acho que ele falava só: Jordão, abra. Aí ele passava, ele estava do lado de cá do Jordão, atravessava para o lado de Jericó, porque Jericó era do outro lado. Ele ia lá em Jericó, fazia as comprinhas dele, botava tudo, né, nas coisinhas lá, e voltava, atravessava o Jordão de novo. Jordão, abre, passava para o lado de lá. Eu esqueci um negócio lá no supermercado, volta, abre o Jordão de novo, volta. Aí vai de lá e depois volta, abre o Jordão de novo. Elias não era esse homem de Deus. Gente, a maioria de nós, homens de Deus, tem uma experiência sobrenatural que marca a gente. Tipo, acontece com Moisés. A gente tem uma experiência onde a gente viu Deus cara a cara, Deus fez um grande milagre. Mas a maioria de nós, a gente não vê aquilo nunca mais. Você viu uma vez, não acontece de novo. Com Elias, continua acontecendo. Elias abre o Jordão, fecha o Jordão, abre o Jordão, fecha o Jordão, abre o Jordão, fecha o Jordão. Mas não é só com o Jordão. Elias fez descer fogo do céu. Salomão também fez descer fogo do céu. Mas Salomão fez descer fogo do céu uma vez. Quando foi que Salomão fez descer fogo do céu de novo? Nunca mais. Marcou Salomão? Marcou, mas nunca mais ele fez aquilo. Elias era assim: desça fogo do céu para consumir o cordeiro. Aí ele sai dali, vai para um lugar deserto para buscar Deus. Acabe mandou soldados para prender ele. 50 soldados chegaram, cercaram o perímetro, prepararam o ambiente para não deixar ele fugir e deram voz de prisão: Elias, homem de Deus. Mas o homem de Deus foi com sarcasmo, tem que lembrar disso. Elias, homem de Deus, Acabe mandou te prender, saia agora, com as mãos para cima e sem movimentos bruscos. Elias nem levantou do lugar, de onde ele estava, ele só gritou assim: eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma você e seus 50. O mesmo fogo do céu que caiu lá no cordeiro, caiu de novo. Aí alguém disse para Acabe que os 50 dele tinham morrido queimado. Acabe mandou mais 50. Sabe o que aconteceu com os próximos 50? Fogo do céu de novo. Aí Acabe mandou mais 50, porque Acabe tinha muito soldado para mandar, gente. Acabe mandou mais 50, mas o terceiro grupo não cercou o perímetro, não deu voz de prisão. Todo mundo chegou na frente da casa de Elias, ajoelhou, botou a cara no chão e gritaram assim: Elias, tem misericórdia de nós. Aí Elias sai para ver quem é que está pedindo misericórdia. E aí eles dizem: Elias, Acabe mandou a gente te prender. Se a gente voltar sem você, Acabe mata a gente. Se a gente tentar te prender, você mata a gente. Tenha misericórdia de nós, Elias. Elias falou: vieram na humildade, então com vocês eu vou. Elias se deixou prender e esse grupo levou Elias para cá. Mas eu estou te contando isso, não é para te falar que Elias queimou 50, mas para te falar que a unção dele para fazer descer fogo do céu não é igual aos outros homens de Deus, que acontece uma vez e nunca mais. O nível de Elias é um nível permanente. O estado de vida espiritual dele é contínua. Não é aquele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce que a gente vê por aí. A unção dele é perpétua. E outras coisas que contam na vida de Elias, por exemplo, foi Elias que inaugurou o ministério de ressuscitar mortos na Bíblia. Depois dele,
Várias pessoas ressuscitaram mortos, inclusive o discípulo dele. Mas quem começou esse negócio de ressuscitar morto na Bíblia foi Elias. Esse homem de Deus, outro nível, entrou numa crise de dor emocional, no capítulo 19 do livro de Reis, que foi um fenômeno. Machucou ele demais, ele afundou. E aí, Tiago pega logo Elias, apresenta Elias para a gente e fala assim: você está achando que porque você sofre com a dor e com a alegria, porque você é atacado pelo máximo e pelo mínimo, você acha que você não é crente? Então deixa eu te falar de Elias. Elias era homem igual a você. Ele estava sujeito às mesmas sensações que você está. Ele passou aperto, perrengue, com as mesmas emoções que você passa. Mas ele orava e Deus respondia. Então, não importa o que você está vivendo, você também pode orar e Deus vai responder. Pastor, mas como é que eu vou orar se na hora da minha tristeza eu sinto que Deus não vai me ouvir? Ignora as suas sensações e ora assim mesmo. Diga isso para a pessoa do seu lado. Fala para ela assim: ignora as suas sensações e ora assim mesmo. Fala para ele com voz profética: Deus vai te ouvir. Mesmo que você sinta que Ele não ouve, Ele vai te ouvir. Tiago está dizendo assim: Elias era gente como nós, mas ele orava e Deus respondia a oração dele. E eu quero encerrar com isso. Eu quero te dizer que a nossa expectativa de que a vida de crente não é comum, não é normal, é uma expectativa errada, irmãos. Os crentes não foram chamados para ser semideuses, para ser heróis com superpoderes. Não, os crentes foram chamados para serem seres humanos normais, que no andar normal da vida dele, às vezes ele enfrenta escassez, às vezes ele enfrenta humilhação, às vezes ele enfrenta coisa dando errado, às vezes ele enfrenta doenças, enfermidades, às vezes ele arranja inimigos de graça, às vezes ele arranja inimigos que não são tão de graça assim, não importa. Mas o que Tiago está dizendo é que crente é gente normal que vive o normal da vida. Mas não é só isso, não vive só tristeza, sofrimento. Crente também vive alegria. Crente também recebe um milagre de Deus e ganha um dinheiro extra que não estava esperando, e é bom. Crente faz um negócio maravilhoso e as coisas andam. Mas as duas coisas podem ser verdade na vida do crente. E Tiago está dizendo assim: meu irmão, para de achar que ser crente faz você deixar de ser humano. Aceita que ser crente é ser humano, e pega a sua humanidade, com tudo que ela contém, e corre para os pés da cruz, corre para os pés de Jesus, seja lá o que tiver, leva para Deus, que Deus resolve. Mas Ele só resolve se você levar para Ele. O que Tiago está dizendo é que você não pode, porque alguma coisa deu muito errado, ou porque alguma coisa deu muito certo, achar que você tem que se afastar de Deus para resolver isso. Deixa eu te contar, se estiver dando ruim com você perto de Deus, longe vai ficar pior. Vai por mim, eu posso ser classificado aí nos presbíteros, e não que eu seja velho, é que eu comecei cedo. Não se engane com a minha barba branca, eu sou novinho, não tem nada de ancião em mim, mas eu posso ser classificado como ancião. Eu gosto de aplicar a mim a fala do salmista, quando o salmista diz: eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Porque Deus é misericordioso com os seus, Ele faz intervenção e ajuda a gente toda vez. Mas Deus nunca prometeu que crente não vai ter problema. Ele prometeu que quando, não é se, é quando o crente tiver problema, Ele vai estar junto e vai ajudar e vai fazer intervenção. Por isso Tiago fala: ô crente,
Ora, ora, ora quando tudo estiver maravilhoso, porque se você não orar, o maravilhoso vai destruir sua vida. Ora quando tudo estiver horrível, porque se você não orar, o horrível vai destruir sua vida. Ora quando você estiver sendo honrado, projetado, levantado, ora, porque se você não orar, a honra e a projeção vai destruir você. Ora quando você estiver sendo humilhado, porque se você não orar, a humilhação vai destruir sua vida. Ora quando você ganhar muito dinheiro extra e não souber o que fazer com dinheiro extra, fala comigo que eu sei. Mas ora, porque se não ganhar mais, vai destruir sua vida. Seja lá o que for que você estiver passando, traz Deus para perto. Deus é tudo o que você precisa. Pastor, eu encontrei alguém que é capaz de me ajudar, porque a pessoa tem conhecimento, tem ferramentas. Só aceita isso se alguém te ajudar, se ele vier junto com Deus. Sem Deus, ninguém pode te ajudar.